O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. E então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade para que vós também creiais. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum de seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, concluímos ontem o mês do Sacratíssimo Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos hoje o mês do Preciosíssimo Sangue. Então iniciamos celebrando esta missa votiva, essa missa de grande alegria e grande união com o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa é recordar por que nós chamamos o sangue de Jesus de precioso. A palavra precioso para nós foi perdendo o seu sentido, mas não é difícil de achar esse sentido. Precioso vem de preço. Ou seja, foi o preço que Jesus pagou por nós ao morrer na cruz. Então, a própria carta de São Pedro, nos recorda que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem mancha. É isso que está escrito no primeiro capítulo da carta de São Pedro. Nós fomos resgatados, nós fomos comprados. Qual foi o preço que Deus pagou para que a gente pudesse ir para o céu? Veja, o sangue precioso de Cristo. Agora é claro que o sangue aqui, ele é escolhido por Deus para simbolizar uma coisa espiritual mais profunda. É evidente que ninguém aqui está falando somente do sangue físico. Também estamos falando do sangue físico, porque Nosso Senhor derramou seu sangue na cruz. Também estamos falando do sangue físico, porque Ele nos deu este sangue no sacramento para bebermos. Mas por que falar de sangue? Não é? É evidente que os povos antigos sabiam, e a ciência moderna nos confirma, que a nossa vida,
A vida é transmitida para todo o corpo através do sangue. Se não fosse o nosso sangue, os nutrientes não chegariam nas células do corpo. Se não fosse o sangue, o oxigênio não chegaria nas células do nosso corpo. Então, essa vida, o que nos mantém vivos, não é? Nós permanecemos vivos com o sangue. Então, o sangue, ele não somente é princípio de vida biológica, mas ele se torna também um símbolo muito apropriado de uma outra vida. A vida de Deus. A vida espiritual. E a carta aos Hebreus, num versículo que não está previsto nas leituras da liturgia, é a conclusão da carta aos Hebreus, capítulo 13. No versículo 20, ela diz o seguinte. Vamos partir desse versículo para refletirmos sobre o sangue de Jesus. Ele diz assim, é uma saudação final. O Deus da paz, que fez subir dentre os mortos aquele que se tornou pelo sangue de uma aliança nova, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos a todo bem, para fazerdes a sua vontade, que Ele realize em nós o que lhe é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vejam só. A carta aos Hebreus nos recorda, nos diz uma coisa que é um pouco assim surpreendente para nós. Pelo sangue de Jesus, Ele foi ressuscitado dos mortos. Como assim? Vejam, o sangue é princípio de vida. A carta aos Hebreus nos mostra que, enquanto Jesus, lá no Horto das Oliveiras, agonizava, Ele, ali, quando Ele na cruz oferecia o seu sacrifício, Ele ali estava participando, claro, de uma vida divina. Porque Jesus é sumo e eterno sacerdote, Ele é igual a nós em tudo, mas é igual ao Pai em tudo. Então, na nossa humanidade, ali, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não é? Estava presente na nossa humanidade. Quer dizer que o sangue de Cristo começou a participar de uma outra vida. Ele não é somente princípio de vida biológica, humana, mas princípio de vida divina. Então, vamos ler outra vez com essa advertência agora. O Deus da paz, que fez subir dentre os mortos. O original grego diz anagogé, que conduziu para cima, né, que fez subir dentre os mortos. Aquele que se tornou, pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, pelo seu sangue derramado, né? Em latim tem uma diferença entre sangue e sangue derramado. Nós, que foi pelo sangue, sanguine. Pelo sangue derramado, cruore. É outra palavra. Sangue derramado. Nós temos em português o sacrifício cruento. Cruento quer dizer sacrifício com derramamento de sangue, né? A carne crua é a carne sangrenta, né? Então, o sangue, pelo sangue derramado, Jesus se tornou pastor de nossas almas. Quer dizer o seguinte, que agora nós recebemos de Jesus
do seu sangue derramado, o Espírito. Vejam, o Espírito, o sangue de uma nova aliança, ele nos tornou, pelo sangue de uma nova aliança, nos tornou aptos. O Espírito de Deus vem. Quando nós recebemos o sangue de Jesus, e não se iluda, tá? Quando você recebe a comunhão mesmo na espécie de pão, na aparência de pão, você está recebendo o sangue de Cristo. Ok? Porque nós recebemos o sangue, o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos recebendo essa vida que vem do alto, essa vida de Deus, o sangue de Cristo, essa transfusão de sangue que nós recebemos de uma nova vida. Vocês imaginem uma pessoa, eu estou usando metáforas aqui para vocês entenderem. Imagine uma pessoa que está morrendo, anêmica, ela sangrou, hemorragia, está lá sem sangue, pálida, sem força. De repente, uma transfusão de sangue, todo o corpo reage, todo o corpo renasce, todo o corpo começa a receber oxigenação, começa a receber nutrientes, começa a receber tudo, começa a receber. Pois bem, imaginem que agora você recebe um sangue de uma qualidade superior. Você recebe um sangue que não tem só oxigênio e nutrientes físicos, você recebe um sangue que tem o oxigênio do céu, a vida do céu, a vida da graça, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Esse é o sentido do versículo. Vou continuar lendo. Ele diz: vos torne, esse Deus da paz, vos torne aptos a todo o bem. Então, como o sangue de Cristo, o Espírito Santo, o sangue de Cristo, todo cheio desta vida nova, como que causou a ressurreição de Jesus. Agora, esse mesmo sangue causa em nós que nós nos tornamos aptos, nós nos tornamos capazes, nós nos tornamos aptos a todo o bem. Você consegue fazer o bem? Não. Eu também não. Nós, continuando na nossa metáfora, somos pacientes terminais na UTI, precisando de uma transfusão de sangue, que nos dê força. Na vida espiritual, nós nada conseguimos fazer de bom. Na vida espiritual, nós precisamos de uma força, de uma transfusão de sangue. Ele, Jesus, com seu preciosíssimo sangue, nos torna aptos, capazes. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, viverá para sempre. Viverá de vida eterna. Zoé, vida para sempre. Ele nos torna aptos a todo bem, para fazerdes a sua vontade. Nosso coração e o coração de Jesus, o mesmo sangue que bate no coração de Jesus, não é? Que circula no coração de Jesus, é o sangue que circula no nosso. Que Ele, Jesus, realize em vós, em nós, o que lhe é agradável. Que Deus realize em nós o que é agradável, por Jesus Cristo. Então, Jesus, com o seu preciosíssimo sangue, é o instrumento que Deus usa para nos dar o Espírito Santo, nos dar a graça, e nós podermos fazer. Essa é a diferença entre os cristãos
e outras religiões que pretendem fazer o bem. Vamos supor os pobres espíritas. Os pobres espíritas, eles pretendem fazer o bem. Eles fazem muitas ações boas. Então, filantropia. Fazem filantropia porque eles acham que com aquelas obras que eles fazem, eles serão salvos, irão passar de um estágio inferior para um estágio superior, e eles vão fazendo. Mas como não enxergar que os seres humanos são incapazes disso? Por nossas próprias forças, por nós mesmos, nós não conseguimos ser verdadeiramente bons, verdadeiramente melhores. Nós conseguimos nos agitar e fazer coisas, mas aquele coração bom, aquele coração divino, aquele coração sumamente voltado para Deus, nós não somos capazes disso. Nós não temos essa força. Nós não temos esse sangue. Nós não temos essa vida circulando em nossas veias. Nós precisamos de uma ajuda. Nós precisamos de um auxílio. E a graça de Deus, o Espírito Santo, vem a nós por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, Deus, homem, que nos amou, tendo amado os seus, amou-os até o fim, até o extremo do amor, até o amor perfeito, infinito, divino. Amor que nenhum ser humano seria capaz de ter, mas que a sua humanidade divinizada é capaz. Este amor divino, esta vida, esse Espírito Santo que está nas veias de Jesus, no seu sangue, que é a sua força. A graça de Deus, o Espírito de Deus que santificou, que divinizou Jesus, unido a Deus por união hipostática, claro. Uma só pessoa, duas naturezas. Mas ali, não é? Ele é chamado de Cristo. Cristo quer dizer ungido com o Espírito Santo. Então, esta força de amor que acontece na humanidade de Jesus, agarremo-nos à humanidade de Jesus. Recebamos essa transfusão de sangue. Mas, padre, como nós fazemos isso? Bom, simbolicamente, sacramentalmente, nós fazemos isso quando recebemos a presença real de Jesus. Nós bebemos do seu sangue. Quando nós comungamos, né? Por modo de substância, você ao receber a hóstia, você recebe o corpo. Mas por concomitância, você recebe também o sangue, a alma e a divindade. Você recebe essa força. O Espírito Santo vem dar a você a força que você não tem. Mas precisamos comungar bem. Precisamos ser devotíssimos do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vejam que falar do sangue de Cristo e do sangue derramado é falar de uma força que vem do alto, de uma transfusão de sangue, algo que vem para nos dar uma vida nova, outra vida. Vou ler outra vez os 2 versículos da carta aos Hebreus. Hebreus 13, 20 e 21. Ele diz:
o Deus da paz, que fez subir dentre os mortos aquele que se tornou, pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos a todo bem, para fazerdes a sua vontade, e que Ele realize em nós o que lhe é agradável, por Jesus Cristo, ou seja, pelo sangue de Jesus, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele realiza em nós o princípio de santificação. Nós não temos amor para dar, o sangue dele vem no nosso coração. Nós não temos santidade para viver, o sangue dele vem para nos santificar, para nos lavar de nosso pecado. Desculpa, a comparação é um pouco assim desagradável, mas eu vou dizer mesmo assim: o nosso sangue podre é tirado. Na transfusão de sangue, vamos recebendo um sangue novo, vamos sendo lavados por dentro nas nossas veias. Vai sendo tirado o nosso sangue podre e dado um novo sangue. Eu sei que a comparação é desagradável, mas para você entender o que é ser lavado pelo sangue de Cristo. Nós que nada somos capazes, começamos a ser capazes de coisas prodigiosas. Fareis obras como essas e fareis obras ainda maiores, porque é Ele quem faz essas obras em nós. É Ele quem faz essas obras em nós. Jesus pregou só ali, perto de casa, poucos quilômetros. São Paulo atravessou a Ásia e a Europa pregando o Evangelho. Fez obras maiores que Jesus. Mas por quê? Porque era Jesus em Paulo, não era Paulo sozinho. Era o sangue de Cristo nas veias de Paulo, de tal forma que Paulo pudesse dizer: vivo, mas não eu. É vivo, é Cristo que vive em mim. Essa força do Espírito Santo, esse Cristo que age em nós, é a santidade. É a santidade. Meus irmãos, creiamos nisso. Que a nossa devoção ao preciosíssimo sangue seja para nós a força, o alento. Deixa eu usar a linguagem material. A energia que nós precisamos. Aquele impulso para tirar você que está deprimido, tirar você da cama. Você que está desanimado e desesperado, dar a você nova esperança. Você que decidiu chutar o balde, jogar a toalha, desistir. Você que disse: eu não dou conta. Jesus diz: é verdade, mas eu em você faremos proezas. Eu em você, nós faremos proezas. Aquela fidelidade que você quer, você não consegue. Aquela paciência que você quer, você não consegue. Mas Ele consegue. Aquela perseverança que você quer, você não consegue, mas Ele consegue em você. Aquela força para todos os dias enfrentar e carregar a cruz, você não consegue, mas Ele consegue em você. Aquela fidelidade de levar o matrimônio para frente, você não consegue, mas Ele consegue. Aquela pureza para viver a castidade que você não consegue, mas Ele consegue. Aquela oração que você quer fazer e você não consegue, mas Ele consegue. Ele vem orar em você. Ele vem dar a você esta vida elevada, essa vida do alto. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, viverá eternamente. E então,
o soldado abriu do lado de Jesus uma ferida da qual brotou sangue e água. Ele que expirando nos entregou o Espírito. Amém.